Bom dia, meus amores. Hoje a nossa aula vai ser da gramática, que também é um assunto do módulo, nosso módulo, sobre flexão do substantivo. Vamos estudar sobre gênero, número e grau do substantivo. Nós já estudamos sobre o que é substantivo, como se classifica o substantivo, e agora nós vamos questão de ver a flexão dele, como gênero, número e grau. O substantivo, por ser uma palavra variável, ele varia, né? Singular, plural, número, né? Masculino, feminino, grau aumentativo e diminutivo. Então, é uma palavra variável, né? Que ela tem essa mudança, né? Então, vamos ver aqui o gênero do substantivo. Vamos começar falando do gênero do substantivo. Quando falamos gênero, estamos se referindo ao quê? Ao masculino e ao feminino. Vejamos sua classificação. O substantivo, o gênero do substantivo, ele pode ser biforme e uniforme. Vamos conhecer o primeiro, biforme. Biformes são aqueles que possuem duas formas distintas, tanto para o feminino como para o masculino. Exemplo: menino, menina, gato, gata, cão, cadela. Entendeu? Então, cachorro, cachorra. Então, isso aí são o gênero do substantivo biforme, tá? Porque tem duas formas, porque tem duas formas, o masculino e o feminino, certo? O substantivo epiceno, vamos conhecer também agora o substantivo epiceno. Substantivo epiceno é aquele que se refere aos animais com um só gênero. Isso aqui é chamado de substantivo uniforme, né? E aí, para distinguir, a gente vai usar o macho ou fêmea. Então, esse gênero do substantivo, esse biforme, é que tem duas, masculino e feminino. Esse aqui é o substantivo epiceno, que só tem uma forma. Então, tem que usar a palavra macho ou fêmea para distinguir. Exemplo, olha, a cobra, não tem o cobra. Então, o que vai usar? Macho ou fêmea. Então, diante desse aí, nós vamos usar para definir o sexo, macho ou fêmea. Vamos lá, para poder diferenciar. Baleia, tem a baleia, você não tem o baleia, a baleia. Então, para definir o gênero, você faz o quê? Usa macho ou fêmea. Baleia, macho, baleia, fêmea. Borboleta, borboleta macho e borboleta fêmea. Então, esse aí, substantivo epiceno, se refere à questão ao gênero do substantivo, que ele é uniforme, só tem uma forma para ele, tá? Então, toda vez que for se referir a animais ou plantas, vai utilizar, ser classificado como gênero do substantivo epiceno, porque só tem uma forma, é chamado de uniforme, né? Só tem uma forma para eles, e ele vai ser epiceno. Toda vez que for falar de animais ou plantas, porque para definir vai ter o macho ou a fêmea. Vocês entenderam? Mais ou menos, substantivo epiceno, o gênero do substantivo epiceno é aquele que só tem só uma forma no gênero, só um gênero. Por isso que diz que é uniforme, só tem uma forma. Então, para diferenciar, usa-se o sexo macho ou fêmea, tá? Próximo. Substantivo comum de dois. Esse aqui ainda é também o substantivo uniforme, que só tem uma forma. São aqueles que possuem uma só forma para o masculino e para o feminino, mas permite a variação do gênero por meio de artigo. Exemplo: a estudante, né? O estudante. Então, veja, estudante, tanto para o masculino como para o feminino, é o mesmo. O que vai mudar é o artigo. O estudante, a estudante, tá? O jovem, a jovem. Vejam
que permaneceu o substantivo da mesma forma. O que mudou foi o artigo, certo? Então, isso aí é chamado de comum de dois gêneros. Por quê? Porque você vai usar a palavra, o substantivo vai ficar o mesmo. Aí você vai usar uma palavra, um artigo, para poder dizer o gênero do substantivo que você está falando, tá? Próximo. Comum de dois são aqueles que não possuem distinção nenhuma para designar os dois gêneros, ou seja, um único termo é usado para representá-lo, um único só. Por isso que é sobrecomum, só tem um. Veja que no comum de dois, ou tem o artigo O ou A. O sobrecomum só existe ou um ou outro. Por exemplo, a criança, ao substantivo, a criança não tem o criança. A criança se refere a tanto ser masculino ou feminino. A testemunha, tá? A testemunha, o testemunha não existe. Então, é somente o quê? A testemunha. Então, é substantivo sobrecomum, o gênero dele, porque só existe uma forma para designar esse substantivo. Tá? E quando fala a testemunha, está se referindo tanto do sexo masculino como do feminino, tanto homem ou mulher. Tá? O indivíduo. Às vezes você diz a indivídua. Não, não existe. O indivíduo se refere para os dois, tanto para o masculino como para o feminino, certo? Então, aí é chamado sobrecomum. Então, vamos ver se a gente entendeu aqui. Então, nós estamos estudando sobre a flexão do substantivo, começando pelo gênero masculino e feminino. Quando falamos em gênero, estamos referindo ao masculino e ao feminino. Então, existe o substantivo biforme, que tem as duas formas, que é esse aqui, que tem o masculino e tem o feminino. Tá? Esse é o biforme. Menino, menina, gato e gata. Tem o uniforme, que são classificados em epiceno, sobrecomum e comum de dois. O epiceno, quando nós falamos animais ou planta, usa-se a palavra macho ou fêmea, tá? Epiceno, para designar. Macho ou fêmea. E o comum de dois, ou usa o artigo O ou A, entendeu? Ou o O, ou A. Então, é comum de dois, pode ser um ou outro. O estudante, a estudante. O jovem, a jovem. E o sobre é comum, só existe ou um ou outro. No caso, a criança. A testemunha. Não tem um testemunha, não. A testemunha e o indivíduo. Então, isso aqui é o gênero do substantivo, certo? Biforme, masculino e feminino. Uniforme, que se classifica nos três. Epiceno, quando se refere para os animais ou plantas, né? Vamos colocar mais animais. Animais, sobre epiceno, né, de animais, comum de dois, que usa um ou outro, e sobre comum, que só utiliza um dos dois. Ou a criança e pronto. A criança está se referindo tanto para o masculino como para o feminino, certo? E agora vamos ver o número do substantivo. No português, há dois números gramaticais, que é o singular e o plural. O singular é o só ser, né, o só grupo de seres, e o plural indica mais de um ser, ou grupo de seres, são mais. Agora tem algumas regrinhas, vamos lá, umas regras especiais. Quando a palavra terminar em R, S ou Z, quando for para o plural, usa-se S, vai ser olha aqui. Gás vai ser acrescentado, gases, S. Júnior vai ser o quê? Juniores. Juiz vai ser o quê? Juízes. Então, vai acrescentar o E e o S. Quando a palavra terminar em ao, el, ol, u, L vai ser trocado por is. Animal, animais. Anel, anéis. Álcool, álcools. Pau, paus. Então, olha só
a mudança. O L é trocado por IS. Exceção de mal, fica males, cal, mel, aval e cônsul, tá? E observe, e também outra regrinha, oxítonas. Oxítonas, terminada em L, vai para o plural S, no caso IL. Cantil, cantis. Funil, funis. Barril, barris. E também para o paroxítona terminada em L, vai para o plural, acrescenta EIS. Fóssil, fósseis. Réptil, répteis. E assim por diante. Projétil, projéteis. Então, é assim, é algumas regrinhas, certo? Também, ó, o substantivo terminado em X, com som de CS, quando for para o plural, não muda. Exemplo, os xerox, só vai mudar o quê? Os artigos que acompanham. O tórax, os tórax, entendeu? Não muda quando a palavra for terminada em X com som de CS. O substantivo terminado em S e paroxítona também não muda para o plural. O lápis, os lápis, não muda, só muda o artigo que acompanha. Os atlas, o atlas, os atlas, certo? Isso aí é quando for para o plural. Grau do substantivo. O substantivo tem o seu grau. A lei do gênero, número, o grau. O grau é a propriedade que a palavra tem de exprimir as variações do tamanho dos seres. Se classifica em grau normal, que indica o ser do tamanho considerado normal. Exemplo, casa. O aumentativo, que indica o tamanho do ser, né? O aumento do ser. Por exemplo, ele pode ser analítico e sintético. Analítico é o substantivo que acompanha de um adjetivo que indica grandeza. Por exemplo, nós vimos lá no normal que é a casa. No analítico, no aumentativo, vai ficar casa grande. Veja que acompanhou o adjetivo grande. Então, aí é o grau aumentativo, analítico, porque está acompanhado desse adjetivo grande. O sintético é acrescido ao substantivo um sufixo indicador de aumento. Por exemplo, casarão. Veja, o sintético não tem um adjetivo, né? Então, ele tem só um sufixo para aumentar, casarão, tá? Então, o grau aumentativo, ele classifica no analítico, que acompanha um substantivo, um adjetivo para aumentar, e o sintético, certo? O grau diminutivo indica a diminuição, diminutivo, está dizendo diminuição do ser, né? Ele também pode ser analítico e sintético. No analítico, vem acompanhado de um adjetivo que indica pequenez. Por exemplo, casa pequena, né? A gente viu que o normal era casa, no aumentativo analítico, casa grande, no grau aumentativo sintético, casarão. Agora, no grau diminutivo, será no analítico casa pequena, e no sintético, vai ser casinha. Olha aí, é acrescido do substantivo um sufixo para indicar a diminuição, casinha. Viu? Veja que lá no sintético aumentativo foi casarão, e aqui no sintético é casinha. Certo? Aqui está uma lista de aumentativo. Abelha, abelhão, asa, zona, barraca, barracão, barulho, barulheira, barulhão, bicho, bichão, bicharrão, boca, bocarra, bocaça, cabeça, cabeçorra, cabeção, cão, canzarrão, canaz, casa, casarão, voz, vozeirão, vozeiro. Isso aí são a lista. Agora, do diminutivo, aldeia, aldeota, amigo, amiguinho, avião, aviãozinho, barba, barbicha, barraca, barraquinha, bicho, bichinho, cidade, cidadezinha. Então, aí são alguns dos substantivos, lista do substantivo no grau diminutivo, certo? Então, nessa aula de hoje, nós estudamos sobre a flexão do substantivo, que ele tem gênero, né? Número e grau. Gênero, masculino e feminino, são gênero substantivo. Deixa eu voltar aqui. No substantivo. Biforme,
masculino e feminino. Do gênero substantivo uniforme, que é epiceno, quando se refere a animal, né? Sempre acompanhado de macho ou fêmea. O substantivo comum de dois, que é o ou a, o artigo. O sobre é comum. Número do substantivo, algumas regrazinhas, e o grau do substantivo. Essa nossa aula vocês vão responder na gramática, aliás, no módulo 2, página 20 até a 24, tá bom? Da 20 até a 24. Depois eu vou passar a gramática para vocês, eu vou passar lá no grupo, tá bom? Fique com Deus, que Deus abençoe e lhe proteja sempre, tá certo?